sim. Afinal, hoje é sexta, é verdade. É verdade. Mas é lindo. Bruno Trinchão, mini férias de Bruno Henrique. Mas ele não vai ter férias não, porque tem efeito suspensivo. Que o Flamengo vai... Rapaz, tem tanta impetrar. camada desse julgamento, Tem. dessa decisão pra gente debater. Tem, inclusive, de ponderações a serem feitas sobre a pena em si. É, Dá pra ponderar. dá. Mas não significa que a gente aceita. Isso. E... perfil institucional do Flamengo, hein? Que beleza. Né? Você sabe o que é que eu fico pensando, Pedro? Já não se confia na justiça brasileira, infelizmente. Já não se confia na justiça desportiva, muito menos. Sim. Infelizmente. Aí o Flamengo transforma em uma questão clubística. O Flamengo veste camisa de clube para ir para uma arquibancada num assunto sério. Num assunto, inclusive, que pode lesar o próprio clube. Afinal Claro. de contas, o atleta ser suspenso Vai ficar fora e pagar a multa. e pagar a multa. Ele foi condenado, tá? Sim, A gente tá reclamando da pena, mas ele foi considerado culpado. exatamente. E o perfil Estamos Juntos, Bruno Henrique. Rapaz, que caralho De país, de país é esse? Que porra é essa, velho? É pra gente se dignar. Sabe? Por mais que a gente possa ponderar, e quando o Cássio chegou aqui, a galera que estava acompanhando a nossa fofoca institucional, um dos assuntos que eu e Cássio a gente estava tratando aqui era justamente sobre a pena de Bruno Henrique. Porque até segunda ordem, Bruno Henrique é condenado. Ponto. A justiça Isso. decretou que ele está errado, que ele errou, que ele cometeu um crime. Isso, Ponto. exatamente. Ele está condenado. Essa é a primeira coisa que tem que Isso. ser colocado. Ele foi considerado culpado. 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 Ponto. A partir de agora, trânsitos em julgados, efeitos suspensivos, redução de pena, recurso, tudo isso agora são os próximos passos. Isso. Porém, Bruno Henrique está condenado. A única coisa que muda isso é se, dentro dessa segunda etapa, se o processo for anulado. Isso. Ele, Aí a condenação é ou anulada. aconteceu o que aconteceu com o Daniel Alves, que foi considerado culpado. E depois o processo foi anulado. E depois foi considerado inocente. Inocente, pois Isso. é inocente, não anulado, é inocente. Então, até hoje, sexta-feira, dia 5 de setembro, Bruno Henrique é condenado. Condenado. Existem pormenores que podem fazer a gente debater aqui, Cássio, eu, você, a galera do chat, já com mais de 700 aparelhos conectados. Obrigado, galera, a cada um de vocês que está aqui com a gente. Deixe o seu like, se inscreva no canal, por favor. É que existem, para tudo, Cássio, a determinada infração e a pena para aquela infração. Isso. Quanto maior a Isso. infração, maior o Tem contexto os da artigos, infração, os né? artigos. Para enquadrar. Então a gente pode trazer à tona esse debate. Ainda assim, a maneira com a qual houve uma comoção por esse processo de Bruno Henrique foi bem diferente daquele com relação à quadrilha, os outros jogadores, uns banidos, Sim, penas sim. maiores, mas também, e eu vou dizer logo aqui antes da gente entrar nessa seara, o que os outros atletas fizeram, todo mundo errado, mas existe infrações mais graves e penas, consequentemente, parelhas à infração que se comete. E os outros erraram mais do que Bruno Henrique. E talvez isso a gente possa trazer uma ponderação. Mas não significa que a gente vai aceitar aqui, de bom grado, 12 jogos e 60 conto de multa. Né? A gente já sabe o que é que isso acaba gerando, né, Pedro? A famosa jurisprudência. A famosa... como é que a gente pode dizer assim? Abre um precedente. Perfeito. Abre um precedente. Então, com tudo isso, foram 3 acusações, foi considerado culpado uma, como colocou aqui o Marcelo, ele foi considerado culpado por algo que é muito grave e danoso ao esporte. E ele vai pagar com uma pena que é irrisória para o tamanho do dano, sim. Certo? Agora, é a lei. O inquérito tinha brechas. No inquérito, inclusive, não tinha nada que cravasse, provasse cabalmente que Bruno passou para o irmão ou para familiar a informação. Tava tudo no indica rabo de porco, nariz de porco, corpo de porco, mas não deu para provar que era um Era um porco. pouco. Provas circunstanciais. E isso, dentro da técnica jurídica, abre. E eu não estou passando pano para nada. Eu estou dizendo o seguinte: Você eles tem que provar encontraram sob nenhuma dúvida que houve o cometimento de um crime. O inquérito não tinha isso. E aí, nisso, advogados caros estão preparados, Habilidosos. habilidosos, estão preparados para defender a causa com base nisso. Então, tá aí, tá dentro da lei, foi tudo feito. Mas vamos explodir a lógica da lei. Perfeito. É para isso que a gente está aqui. O precedente que isso abre é muito perigoso.
e você vai falar sobre isso daqui a pouquinho, porque Ricardo Guimarães está dizendo: quando vejo resultados de julgamentos por conta de manipulação de jogos, só lembro de Cássio. E você vai explicar por quê daqui a pouquinho. Mandando um abraço para o Fábio Foc, FOC. É, exatamente. Bem-vindo ao Open Bar, meu irmão, mais um membro aqui com a gente. E o FERSB. FERSB. É isso. Bem-vindo ao Litrão, meu irmão. Um abraço para todo mundo que já tá aqui participando com a gente. Eric Cerqueira tá dizendo: se não é porco, é feijoada. Alisson Silva Pontes, é igual o VTNC de Dudu. É, vim trabalhar no Cruzeiro. Velho. O Vitor Pereira, parabéns Pedro e Cássio pelo programa. Valeu, meu irmão. Marcelo dizendo que foi muito branda a pena. Natan, pra mim tinha que ser todo mundo banido do futebol. Se é outro esporte, esse era o mínimo. E o Bruno Trinchão dizendo que nos resta esperar a justiça civil. Pedro, tem um... Coelho falou aqui que o julgamento foi lisárbico. O julgamento foi lisárbico. E boa. foi transmitido. Foi transmitido. É importante transmitir. Não acho ruim, não. Mas só o dele foi transmitido pelo peso do Bruno Henrique, midiático. Flamengo, midiático e etc. A gente Com sabe detalhe, tá? Isso é importante ponderar. E é importante ponderar. O que Bruno Henrique fez foi diferente do que Nino Paraíba fez. O Reber tá aqui dizendo: o Nino Paraíba ficou 2 anos. É isso que a gente tá dizendo. A pena é proporcional à infração. O que é que Bruno fez? Bruno avisou sobre uma estratégia do clube. Isso aí, meu irmão, é estratégico. Se você torce pro Bahia, você vai lembrar de Eric Pug e Ademir machucados tomando 3º cartão no banco. Ei, e é do jogo. É isso. Vale. Os caras vão pro jogo pra tomar cartão porque vão gerir ali Tô machucado. a suspensão. Não vou jogar. Vai ter seleção. Isso. É um jogo que o cara pode ficar ausente, os caras geram. O que Bruno Henrique fez... Ademir fez isso, Eric, eu acho que Canu também fez isso. Fizeram, já fizeram. E outra coisa, jogadores do Vitória também. Todo time do Brasil faz isso. Eu Isso peguei é o natural. exemplo do torcedor do Bahia, Isso é quem natural. sabe que tem aqui uma maioria torcedor do Bahia. Nino Paraíba foi diferente. Bruno avisou a um familiar, ou seja, ele lesou inclusive as casas de aposta, que anunciaram, inclusive tinha um volume de aposta muito grande. Perfeito. No cartão amarelo dele, não sei o que foi feito com essa informação, mas ele avisou, em tese, né? É o que aponta a justiça, que teria que tomar um cartão. E a pessoa com a informação privilegiada ia obter vantagem com isso. Ponto. Nino, entre outros, participou de um esquema Exato. que não tinha a ver com o clube. Ele simplesmente foi cooptado Por uma por quadrilha, uma quadrilha recebendo 70 mil para reais. manipular efetivamente o jogo. Isso. É bom deixar claro, o que Bruno fez do ponto de manipulação tá dentro da esfera esportiva. Exato. O que tá fora é ele compartilhar a informação privilegiada para terceiros para prejudicar o ecossistema. O ecossistema do jogo. E Isso. vamos lá, até mesmo toda aquela galera, Nino Paraíba, Alex Manga, Igor Cariús, Romário, que foi o pivô de todo o esquema, lateral esquerdo do Vila Nova, Iago Catatal. Igor Catatal, né? Iago Catatal, Igor Igor Catatal. Catatal. Quem mais, meu Deus do céu? Eduardo Bauerman, do Santos. O menino que Fernando Neto, que foi do Fernando do Neto, que Vitória. estava no Operário na Isso. época, que chegou a receber 500 mil para ser Isso. expulso. Isso. Para ser expulso. Enfim, esses atletas, a diferença... Então vamos fazer o seguinte, vamos entrar logo nesse tema. melhor Já entrar estamos aqui logo, porque a galera já tá isso. no debate. Daqui a pouco a gente vai falar de Bahia e Confiança, tá? A gente vai falar dos jogos das eliminatórias. Vitória vai adiantar tá? a cota de TV? Vamos falar sobre essa questão dessa dívida do Vitória. Tenho aqui mais informações mais robustas e concretas do que está acontecendo com o Vitória, porque até agora o que a gente viu foi muita coisa solta e até agora está faltando, de fato, né, trazer o cerne da questão do porquê que o Vitória, de fato, vai antecipar cotas de TV para que o Vitória não pare, que o Vitória não quebre. Isso vai acontecer então. O Vitória vai ter que antecipar. Ponto. Isso é condição que já está definido e que vai ser colocado para ser explicado para o Conselho nos próximos dias. A gente vai trazer as informações concretas e aí o torcedor do Vitória vai fazer o seu real juízo de valor. Vamos falar sobre tudo isso aqui na jogo da seleção, enfim. Isso. Tudo isso a gente vai trazer aqui porque só a gente pede desculpa, a gente tivemos um probleminha com o nosso servidor e por isso a thumb não vai subir aqui e não temos a thumb também na capa da nossa Isso. live. E não vão ter o chutão. E hoje não vai ter o chutão, mas vamos fazer Segunda-feira. na segunda-feira de maneira excepcional, tá bom? Mas tem palpite pra Bahia e Confiança. Tem. E obrigado por entender isso e colar junto com a gente. Fora isso, a live vai seguir normalmente com mais de 900 aparelhos já conectados, porém, Cássio Cardoso, 330 likes. Pô, galera. Aí vocês estão passeando no parque.
Ô, vai, custa o quê, velho? Custa o quê? Bota o aí, dedo no like! Apertar o like, velho. Custa Bota o dedo nada. no like. Custa nada. Sim, Pedro. Veja, Bruno foi condenado a 12 jogos de suspensão. E multa R$60 de multa. 60 mil. Exato. A diferença, vamos trazer só um contexto, Cássio, porque eu acho que tudo que a gente comunica para as pessoas que estão aqui com a gente tem a ver com contexto. Isso. O contexto de Bruno foi chegar pro irmão e dizer: vou tomar um cartão amarelo contra o Santos. Foi. Ele não deve fazer isso. Tá errado. Tá errado. O crime dele foi esse aí. Foi. Ponto. Porque aí ele permitiu que as casas de apostas fossem lesadas. Exato. Informação privilegiada. Exato. Se o irmão dele, só o irmão dele pegasse 100 mil, jogasse, se ele passasse essa informação para terceiros e o esquema fosse aumentando, que foi isso que aconteceu, inclusive, o grande volume de apostas para que Bruno Henrique tomasse o cartão amarelo, o que Bruno Henrique fez foi se utilizar de uma informação privilegiada para favorecer o irmão Isso. e quebrar o ecossistema das casas de apostas. Isso. Foi isso que aconteceu, tá? Isso. Pronto. Diferentemente, os demais outros jogadores, e Bruno Henrique, até que se prova o contrário, ele não teve nenhum benefício. Ele não ganhou dinheiro, É. ele não ganhou nada para tomar o cartão, tá? Os outros atletas, como Nino, Eduardo Bauerman, Isso. Romário, Eles Fernando foram Neto, cooptados para de fato manipular o jogo. existia uma quadrilha especializada em contactar jogadores, onde eles faziam apostas múltiplas, chamando A, B, C, D, E, F, G, H, para dizer: tome tanto e tome um cartão amarelo. Tome tanto e receba um cartão vermelho. Tome tanto e, enfim, não jogue. Enfim, várias, né, questões que os atletas acabavam fazendo. E isso, Cássio, há um valor agregado de crime cometido. Porque a partir do momento em que eles aceitam esse dinheiro, eles estão tendo benefício próprio e eles estão sendo cúmplices da quadrilha, formação de quadrilha. E aí é que o crime é maior. Só que existem tantos contextos nas manipulações de resultados e nos advogados, como eles defendem os seus clientes, que jogadores que pertenceram à mesma quadrilha, que foram cúmplices, tiveram penas distintas. Tem gente que já tá jogando de novo, o Eduardo Bauerman já tá jogando. Tá. Nino, que Tá num clube que tava jogando a Copa do Mundo de Clubes. tá no Pachuca, salvo engano. Isso. Nino, que agora foi contratado pelo Cuiabá, Isso. Já voltou a jogar. já voltou a jogar. Aleph Manga, que voltou a jogar pelo Curitiba, já tá no Avaí, salvo engano. E outros atletas, Cássio, que foram devidamente banidos do futebol. Eu continuo com o meu raciocínio de que esse tipo de relação ele precisava ser muito direto, tinha que ser uma coisa muito reta. Mas aí você tem que mudar a legislação, inclusive a legislação desportiva. Porque na esfera civil, na justiça comum, o Bruno também vai ser julgado, né? Isso vai acontecer. Mas o poder, ali só não vai ter, em tese, a camisa, né? O clubismo, que ficou claro na manifestação do Flamengo, que esse julgamento estava cercado de clubismo, de novo, esse inferno desse clubismo. É por isso que não se confia nas instituições no Brasil, sabia? Porque as próprias instituições não se respeitam. Exato. Porque o Flamengo tinha que se manter neutro e, digo mais, internamente, exigir de Bruno a retratação. Se Bruno ficar 12 jogos sem jogar, ele tinha que ser cobrado por isso. Passou a mão na cabeça, velho. Botou no colo um cara crescido, criado, que vazou uma estratégia do clube Exato. para benefício próprio. E tamo junto, BH. Isso é porco, velho. Isso é que não dá pra aceitar. Isso assim é inacreditável. Agora, o julgamento em si vai acontecer nos dias comuns sem camisa, em tese. Só vai ter a força do dinheiro. O Bruno Henrique é um cara com acesso a recursos, o Flamengo também, para poder ele se Ter defender. advogados extremamente competentes para poder Agora, defendê-lo. O futebol brasileiro sai enfraquecido. O precedente tá aí, meu irmão. Claro. O precedente tá posto. O que é que vão dizer? Ah, mas eu falei pra meu amigo. Ah, mas eu falei pra um parente. Sabe? Eu não ganhei nada sobre isso. Como é que você vai conseguir provar que não ganhou nada? O caso de Paquetá, por exemplo, que é bem parecido. É. Ele falou pra ajudar uns amigos. Isso. Só que no caso de Paquetá, como o celular dele... Sumiu, misteriosamente. As provas não E aí, foram... inclusive, a Federação Inglesa vai processar Paquetá, não na esfera esportiva, mas na esfera civil e criminal, por ele ter atrapalhado as investigações com o fato do celular dele ter sumido. Sim. Mas repare, Paquetá, num caso que se estendeu durante meses, velho, Paquetá foi inocentado.
Olha outra jurisprudência gigantesca que pode atrapalhar o andamento de investigações com relação a essa quebra de confiança no que diz o ecossistema de quem quer apostar em sites esportivos. Então, a gente está no momento, Cássio, extremamente perigoso para o que está acontecendo com relação a casas de apostas, esse derrame de dinheiro dentro do futebol, tá? E não é só no Brasil, é no mundo inteiro. E o que pode vir a acontecer, porque repare, se nada disso fosse descoberto, sabe? Os caras poderiam estar aí ainda faturando tranquilamente. Porque o que é tomar um cartão amarelo no jogo, Cássio? Trivial. Trivial total. Trivial. É trivial, sabe? Agora, a partir do momento em que se descobre isso, tem que ser combatido. E aí a postura do Flamengo, a gente tem aí, Brenner, a postagem do Flamengo, pra gente poder pegar e colocar aqui pra ilustrar esse comentário e tudo que a gente tá falando. Você dizer, tamo junto pra um condenado? Após ele ter sido, é tipo assim, ele levou pro campo esportivo do futebol, do campo e bola, do clubismo, uma questão dessa tão séria, velho.